Deus, mas não pode se também o homem está caindo, eu caio porque Deus me levanta, porque aí é tentar a Deus, porque o pecado, ele nos diz a palavra de Deus que ele gera a morte de Deus, tem até um certo limite para nos perdoar, porque como aconteceu com o rei Saul, o Senhor ele foi perdoando as falhas, os pecados, as transgressões, até a ponto do Senhor dizer que o rejeitou. Louvado seja o nome do Senhor. Não devemos de maneira alguma ser rejeitados pelo nosso Deus poderoso, mas sermos alcançados por Ele todos os dias de nossa vida. Todos os dias com nossas orações nós temos que apresentar a nosso Deus como os pecadores. Nós somos salvos em Cristo, graças a Deus, nós somos pecadores, para que o Senhor todos os dias nos perdoa e nos faça dignos de ser chamados seus filhos, seus servos, e alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, porque é impossível, misericórdia de Deus, que os que já uma vez foram iluminados, está se tratando de quem? Dos crentes, dos que já foram iluminados por essa palavra, que já recebeu a Cristo Jesus como Salvador, já escreveu o seu nome no livro da vida. Se partirmos a qualquer instante aqui, mesmo nós somos pecadores, mas nós temos o direito do perdão do nosso pecado, pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas somos iluminados até então, louvado seja Deus, porque ainda permanecendo na presença do Senhor, mesmo com luta, com aflições, com angústia, com decepções dessa vida, porque nós vivemos no mundo espiritual, no mundo que nós estamos dividindo espaço físico, com demônios, com espíritos imundos, espíritos violentos, que não tem misericórdia de ninguém. Nós estamos aqui literalmente, nós não vemos, porque o Senhor muitas vezes dá, aqui Ele quer uma visão, louvado seja o nome do Senhor, mas nós sabemos disso. Nós não estamos nesse planeta aqui, pisando aqui sozinhos, não estamos rodeados, nós estamos derrodeados, porque Ele está ao nosso derredor, ao nosso redor está o anjo do Senhor nos livrando, mas nós estamos derrodeados de tudo que é demônio, espíritos imundos, preparados para a destruição e para a morte a qualquer instante. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra de Deus, nós somos iluminados. Diz a palavra do Senhor, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, ó Deus de glória, e provaram o dom celestial, mas nós não fomos ainda no céu, nós não partimos ainda para a glória, mas já provamos pela palavra, como eu disse aqui, não é literal, isso é simbólico. A palavra do Senhor é simbólica em nossa vida, os dons celestiais, coisas divinas de Deus, que Deus nos dá, que Ele nos apresenta como servo dele até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Diz que foram iluminados e fizeram participantes do Espírito Santo, que isso aí o mundo não pode receber. O ímpio lá fora, o macumbeiro, o cachaceiro, sei lá, ou qualquer outra espécie de pessoa que é ímpio lá no mundo, não tem essa participação. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, e prossegue aqui a palavra de Deus. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuros. Aqui já está falando de um futuro que nós ainda estamos aqui vivos, vivendo, servindo ao Senhor, mas ele diz que nós já provamos pelo conhecimento daquilo que já aprendemos dentro da palavra de Deus até aqui. Eu tenho aqui já 22 anos que estou servindo ao Senhor. Quantas coisas eu já provei de coisas gloriosas do Senhor dentro dessa palavra. E só pelo fato de sabermos, de conhecermos a palavra de Deus e as promessas do Senhor que estão, não é para o povo lá fora, não é para outra espécie de gente, outra galáxia, em outra parte do universo, não. São para nós, o que está escrito, que Deus tem preparado de bom nesse livro aqui, santo, e tem usado o seu servo em qualquer que seja o ministério, em qualquer igreja que Deus tenha apregoado, são para nós que somos seus servos. Muitas vezes eu peço a Deus, me pega alguma coisa, Senhor, se as tuas bênçãos, se a tua mão potente não estiver, não for a nosso favor, vai ser para quem? Quem nessa terra, tu olha do teu trono de glória, tu olha para essa terra, o que que aproveita desse mundo aqui, a não ser os teus servos, que estão de dia e de noite no seu trabalho, em qualquer canto, aqui na igreja, em qualquer lugar. Nós temos uma vida em Cristo todos os dias, onde quer que nós estejamos, nós estamos servindo ao Senhor. Então nós somos o povo taxado como povo especial de Deus. Então o que é bom de Deus, aquilo que é bom de Deus, é para nós que somos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz a palavra de Deus, e provaram a boa palavra, que é o ensinamento de Deus, e as virtudes do século futuro, ou seja, o que ainda há de vir, mas nós já provamos aqui, que já está em nosso coração, já nos dá o Senhor
Um prazer só de nós imaginarmos a salvação de Cristo, que tem preparado para nós, já nos enche de prazer. Quer dizer, já estamos provando tudo isso do Senhor. Louvado seja Deus. Ó Deus de glória. Diz a palavra do Senhor. Tudo aqui está falando de tudo quanto nós já participamos até agora. Na presença de nosso Deus permanecemos até aqui. Como disse, com dificuldade, mas aqui estamos. Louvado seja Deus. Nos esforçando a cada dia para estar melhor na presença de Deus. Nós somos fracos, somos falhos, pecadores. Mas o Senhor nos tem ostentado pela sua infinita misericórdia. Que a palavra dele disse que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. É a maneira do inimigo não nos destruir, porque o Senhor está velando pelas nossas almas 24 horas por dia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus de glória, louvado seja o nome do nosso Pai. Aqui diz: fizeram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Estamos aqui, até aqui estamos firmes. Agora diz o Senhor agora de um povo que está lá fora, que provaram tudo isso, e diz a palavra de Deus, e o que? Recaíram. O homem já era caído, já estava no chão, na lona. Quando ele se levantou perante o Senhor, se converteu, ele se levantou. E se ele caiu de volta, então ele não caiu, ele recaiu. Ou seja, retornou ao estado que era antes. Então, por isso que a Bíblia diz, recaíram. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus, e recaíram. Oh, misericórdia, louvado seja o nome do nosso Deus. E recaíram, a palavra diz que é impossível do que sejam outra vez renovados. Glória a Deus. Misericórdia, Pai. E é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, fazendo esse tipo de coisa, pois assim, quanto a esses que recaíram, não os que estão de pé, não os que estão na presença do Senhor. Tudo isso aqui desse versículo para frente, que não é nada para nós que com misericórdia estamos de pé na presença do Senhor, não. Está se falando daqueles que recaíram. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. De novo, como se Jesus não tivesse vindo. Se ele veio, se ele tomou posse de tudo isso aqui, se ele provou de todas as coisas gloriosas, vindouras, futuras que ainda hão de vir, mas nós já tomamos posse pelo entendimento para que possamos compreender a palavra de Deus e nos alegrar com ela, e nós tivemos prazer em nosso coração. Louvado seja o nome do nosso Deus. Se já fizemos, se os que recaíram, quanto a eles, de novo, aí, retorna o Senhor lá para a cruz de volta, porque o pecado do Senhor, o pecado que estava nele não era dele, era nosso. O pecado que lhe matou na cruz, que levou sobre os seus ombros as nossas dores, enfermidades, nossos pecados. Porque a Bíblia nos diz que pecado gera morte. Se Jesus não tinha pecado, como é que ele poderia morrer? A morte fugia dele, não tinha como. É bíblica, é profecia bíblica, não tem como. Sem pecado ninguém morre. Jesus não tinha como morrer. Mas por que ele morreu? Sofreu o que sofreu, que nós sabemos a toda a história. E ele morreu na cruz por nós, pelo nosso pecado. Foi o nosso pecado que estava nos ombros dele que matou. Louvado seja Deus. Diz de novo aqui, esses que praticam esta coisa, ou seja, pessoas que estão desviadas hoje, que estão recaídos, que recaíram. Louvado seja o nome do Senhor. De novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quer dizer, a tudo quanto ele passou, as blasfêmias, as coisas que as pessoas falaram contra eles, as afrontas, que muitos, quando ele estava naquela cruz, já agonizando, até mesmo assim que ele foi preso, levando açoite e pancada de todo mundo sabendo o que é que ele pregou acerca disso, de tantos livramentos, tantas coisas boas que ele pregou. Muitos passavam, diz a palavra, que maneava a cabeça. Salvou a muitos, pregou isso ou aquilo, não pode salvar-se a si mesmo, sem saber o que, é que estava acontecendo. Como ele próprio disse com aqueles soldados que estavam crucificando ele, já levando, já no processo, já para o abater ele na cruz, para matar ele um poucos horas mais tarde.
Ele olhou para aquele tanto de soldado, porque ele conhecia o coração de cada um, que ele estava ali cumprindo uma lei romana. Quem era sentenciado à morte em Roma não era morto a pedrada, não era enforcado, não era outro tipo de morte, era crucificação. Qualquer pessoa que era condenada à morte era crucificada em Roma. Aquele soldado, ele ganhava para aquilo, ele estava cumprindo aquela ordenança daquele sistema de Roma para crucificar e matar o nosso Jesus junto com aqueles ladrões. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui nos diz a palavra de Deus que ele olhou para aquele soldado e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Igual aqueles também que faziam de maneava a cabeça, eles não sabiam o que estava acontecendo. Mas Jesus lhe pediram que fosse dado o perdão, porque não sabia o que estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz a palavra de Deus aqui: porque a terra que embebe a chuva, louvado seja o nome do Senhor, porque a terra que embebe a chuva, e muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles para quem é lavrada, e recebe a bênção de Deus. Até aí está falando de tudo que nós recebemos de Deus. A chuva de Deus que vem em nossa vida para a bênção, para a nossa vitória, e produz boas ervas, as coisas boas que são produzidas em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que recebe a bênção do Senhor, mas a terra que produz espinhos e abrolhos, louvado seja o nome de nosso Pai, é reprovada. Está se falando de que desses que recaíram, que já não estão mais na presença do Senhor, já pregoaram o Evangelho do Senhor, já pregoaram a salvação. Tem muitas pessoas salvas pela palavra que ele pregou, não que a palavra dele, mas que eles apregoaram. Nesse nosso ministério aqui, quando era na parte de cima, muitos presbíteros lá, pessoas usadas por Deus, tremendo em cima do altar. Hoje estão pessoas que estão trilhando os caminhos de Satanás, na bebida, em tudo que é ruim no mundo. Quer dizer, olha o que acontece aqui. Diz a palavra de Deus que é impossível que sejam renovados. Misericórdia, Deus. Porque diz, como diz a palavra, porque de volta crucificam Jesus. Quer dizer, fizeram uma brincadeira com o processo de crucificação do Senhor Jesus para nos dar o direito de salvação. Quer dizer, menosprezaram todo aquele sacrifício que homem nenhum, não teve homem nenhum nessa terra. Deus olhou de cima e veio. Desde a queda do homem no jardim do Éden até Jesus, não teve homem nenhum, todo mundo pecou. Não levantou um profeta, um de Deus, um que fazia até chover fogo do céu, não foi digno de trazer a salvação à humanidade como o nosso Jesus. Foi preciso vir da parte de Deus, do DNA de Deus, não foi do homem não. Deus só precisou da mulher como a casa dele, para que o ventre de Maria fosse a casa do Senhor, para que habitar o seu filho. Herança de Deus, DNA de Deus, não de homem. Porque de homem só seria mais um pecador que ia pisar nessa terra e não ia fazer coisa nenhuma. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou para o diabo lá no jardim do Éden que da mulher nasceria um varão. Mas Deus não explicou, Deus falou que vai nascer. Mas Deus não explicou como é que era o processo. O diabo ficou pensando que era igual o contato do homem com a mulher, nasceu uma criança, igual isso aqui, vai lá, não. Deus falou, Deus disse que ia fazer, mas não fazer como é que era o procedimento. Ele caiu com a cara no chão, quando ele viu como foi o processo, que ele deve ter se regozijado e se alegrado, e falou, até agora não tem ninguém, pelo jeito não vai aparecer um. E o diabo, se ele pensou assim, ele estava certo. Não teve um. Todos pecaram. Está lá em Romanos, diz que todos pecaram e foram destituídos, nem direito de salvação tinha. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sem direito de salvação. Por causa de quê? Por causa do pecado. Se Deus tentasse aqui na terra gerar um homem igual ao Senhor Jesus, do contato do homem com a mulher, ia acontecer a mesma coisa. Mas não, Deus tem sabedoria para dar, emprestar para quem quiser. Ele é sábio. As palmas louvam o nosso Senhor. Graças a Deus. Deus é sábio. Deus tomou para si uma jovem naquela época, não foi a única lá, tinha várias jovens naquela época, aquelas moças daquela região naquela época, eram moças muito sinceras com o Senhor. Deus apenas escolheu uma no meio de tantas. Deus escolheu uma e não, aqui não vai ser contato de homem.
vai ser o contato do Espírito Santo, a virtude do